Eu quero dizer que para mim é uma honra, um privilégio estar com vocês participando. Eu me sinto muito honrado e muito feliz de fazer parte dessa igreja e parte dessa família, né? Essa é a minha casa, essa é a minha igreja, a qual eu vejo que muitas coisas Deus tem feito nela, e eu faço parte dessa igreja. Eu sei que com vocês não é diferente. Eu quero pedir permissão hoje para compartilhar algo que Deus colocou no meu coração, e eu creio que Deus vai também compartilhar no coração de vocês, mas eu peço permissão. Deus fala muito comigo e eu creio que Deus quer falar com vocês também. Amém? Amém. O tema dessa palavra eu coloquei como o que fazer quando o desânimo chega. O que fazer quando a gente fica triste, o que fazer quando a gente passa por dificuldade, passa por luta. O que fazer quando a crise vem. A melhor coisa que faz é desistir, é entregar os pontos? Não. O que eu devo fazer quando a situação está difícil? E eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre esse assunto, amém? Então o texto está lá em 1 Reis, capítulo 19, no verso 3, que diz o seguinte: temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Zimbro é um arbusto. E pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou-lhe e disse, na versão cearense diz: levanta, macho velho. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e em botija de água. Comeu, bebeu, tomou e dormiu. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta, macho velho, porque o caminho será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor. Ele disse: que fazes aqui, Elias? Então a gente vê um homem de Deus, usado por Deus, cheio da presença de Deus, passando por dificuldade, sim ou não? Então isso não é coisa de crente que é imaturo, não é coisa de qualquer cristão. Todos nós passamos por lutas e por dificuldade. Se você ver o capítulo anterior de 1 Reis, você vai ver Deus usando Elias de forma sobrenatural, né? Desce mais água no fogo aí, desce mais água na lenha, pode descer. Agora orou e o fogo desceu, e os profetas de Baal caíram por terra, morreram. Deus usou Elias de forma extraordinária, de forma grandiosa, e de repente, no capítulo seguinte, vem uma tristeza, vem uma depressão, vem uma angústia, e ele foge, ele deixa o seu moço e vai para o deserto, e aí ele se deita num arbusto, debaixo de uma árvore, e diz: agora eu quero morrer, embora, Pai, leva meu espírito que eu não quero mais viver. A depressão sobre uma vida de um homem de Deus foi tão grande que foi preciso um anjo vir e animá-lo. Cara, tu está passando mal, como tu vai morrer? Vem de novo, e olha, não era qualquer pessoa, era um anjo que Deus mandou para animar o cara. Então, até homem de Deus, mulher de Deus, passa por dificuldade, por luta, se desanima. E é normal. Agora, o que se faz numa hora dessa? O que se faz no momento de angústia, no momento de tristeza? E é impressionante, Deus usou a vida de Elias de uma forma extraordinária, e logo depois veio um desânimo. Deus se apossava de Gideão de uma forma grandiosa, e depois viu um cansaço físico. Eu já vi Deus fazendo grandes coisas em homens de Deus, e depois que Deus faz a obra, a pessoa fica: nossa, né? Ai, estou cansado. Vem um cansaço, porque Deus usa a vida das pessoas. E por incrível que pareça, nós passamos por esse momento de dificuldade, de adversidade. Passamos por lutas, por circunstâncias. E todos aqui, eu olho para esse auditório, eu vejo quantos líderes, mesmo no momento de férias, eu vejo quantos líderes tem aqui. E quando eu falo de líderes, eu falo líderes em treinamento, porque todos nós somos líderes em treinamento. Por mais que a gente esteja atuando em uma área de liderança,
na vida, na família, no trabalho, em casa, na vida das pessoas, discipulando, cuidando, auxiliando, pastoreando, liderando Life Group. Nós somos líderes em treinamento. Eu sou um líder em treinamento. Todos nós somos líderes em treinamento. Por quê? Porque nós fazemos algo que é contínuo. Deus nos chamou. Deus está nos qualificando todos os dias. E esse Tadel, esse treinamento avançado de liderança, tem vários líderes maravilhosos que são vocês, que estão fazendo a parte de vocês. Vocês poderiam estar dormindo um pouco mais tarde, mas vocês estão aqui. Mas mesmo assim, nós passamos por dificuldades e por lutas. Antes de falar sobre o que fazer no momento de luta, no momento de cansaço, de desânimo, eu quero compartilhar alguns motivos que levam a pessoa a passar pelo desânimo. Que motivos são esses que desanimam as pessoas? Que motivos são esses que desanimam os líderes em treinamento? Que motivos são esses que fazem com que muitos passam por esse desânimo e não voltam a atuar, não voltam à prática da liderança? Que motivos são esses que a pessoa é tão usada por Deus, mas de repente a pessoa deixa de ser usada porque foi desanimada, se entristeceu, passou por lutas e por dificuldades? Então, um dos motivos, esgotamento. Seja esgotamento físico, emocional, espiritual, mas muitos passam por esses esgotamentos. E o que é que leva a esse esgotamento? O que é que traz a pessoa a passar pelo processo? Estou tão cansado, tão desanimado, tão baqueado, porque eu estou fisicamente, espiritualmente esgotado. O que causa? Excesso de trabalho, pressão constante, e muitas pessoas não sabem administrar essa pressão constante, não sabem administrar aquilo que está vindo sobre ela. Trabalha muito, seja em casa, seja no trabalho, aí vem para a vida ministerial. Falta de tempo para descansar, não administra o tempo. E olha, deixa eu te falar, que muitos desses motivos está relacionado com a vida pessoal da pessoa. Administração de tempo, administração das finanças, administração da vida familiar, dia da família, tudo isso. E eu estou falando isso hoje com muitos de nós, ou com todos nós, talvez para prevenir, para remediar, ou algo como sugestão para a gente parar para analisar. Para algumas pessoas é prevenção, para outros eu estou só trazendo, remediando a situação. Mas são algo que todos nós já passamos ou vamos passar de uma maneira ou outra, de uma intensidade ou outra. Então, falta de tempo para descanso, não administramos o nosso tempo, não descansamos como gostaríamos de descansar. Outro motivo de desânimo que nós passamos é desilusão. Algo que a gente se anima para fazer e desilude. Por quê? Porque essa desilusão muitas vezes é causada porque a gente deixa de olhar para Deus e olha para o homem. Deixa de olhar para o autor e consumador da nossa fé e olha para um referencial de um líder, referencial de uma pessoa, de um ministério, de uma empresa. Foca tanto naquela empresa que esquece do trabalho para focar na empresa. Foca tanto no ministério que esquece da família para focar no ministério. Aí chega um ponto que a pessoa cansa e fica desiludida. O que causa essa desilusão? Desapontamento, expectativas, errado aquilo que eu falei, deixa eu olhar para Deus para olhar para o homem. Promessas não cumpridas, desiludiu porque foi prometido e não foi cumprido. E deixa eu falar, muitas dessas coisas eu vivi passando pela pele ou também praticando isso, errando também. Promessas não cumpridas, frutos, expectativas irreais, não se sente valorizado, falta de comunicação, de compreensão, tudo isso traz a desilusão. Mudanças inesperadas, quebra de confiança, porque olha para o homem, mas não olha para Deus. E aí o homem vai falhar e você se desanima, você se desilude com a pessoa. Então, esse desânimo de eu me desiludir com o ser humano, ou desiludir com a função que eu faço, com o trabalho que eu faço, e outra coisa. Uma coisa que eu aprendi no ministério, na vida, foi: nós não abandonamos igreja, nós não abandonamos família, nós não abandonamos escola, trabalho.
nós abandonamos pessoas. Nós estamos na igreja porque pessoas estão lá. Estamos na família porque pessoas estão lá. Por isso que a desilusão vem e a gente abandona. Se desiludiu, se desanimou e acaba abandonando. Outro motivo de desânimo, sobrecarga de responsabilidade. Excesso de responsabilidade. Tem uma parábola no Evangelho de Mateus que fala: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito será colocado. E aí também essa parábola dos talentos, né? O servo bom e fiel. Que o que tinha 5 administrou e ganhou mais 5, o que tinha 3 administrou e ganhou mais 3, e o que tinha 1 não administrou e escondeu. E aí o Senhor tirou aquele que tinha 1, que escondeu, que enterrou, e deu para quem tinha o quê? Mais responsabilidade. Então, geralmente, uma pessoa que tem muitos compromissos, muitas responsabilidades, que administra melhor. Mas chega um ponto que cansa, que é muito excesso de trabalho. E se não souber administrar, vai desiludir, vai desanimar, por causa da sobrecarga. E esses são motivos que vão acontecer em nossas vidas, o que aconteceram, o que vão acontecer, porque isso é normal. Outro motivo de desânimo, de cansaço, ausência de apoio. A ausência de apoio é que você se envolve, seja no trabalho, seja na família. Quantas mulheres chegam nos aconselhamentos e dizem: ai, pastor, eu queria que meu marido me ajudasse mais. Por quê? O marido não apoia. Tem filho pequeno, o marido não apoia. Ai, como eu queria que os colaboradores da empresa participassem mais, se envolvessem mais na empresa. Quantos pastores e líderes gostariam, porque na Paixante não é assim, é em outras igrejas, mas aqui não. Quantos pastores gostariam? Eu gostaria de ver mais o povo envolvido, trabalhando mais, se envolvendo mais, deixando Deus usar a vida deles. Quanto? Falta de apoio. Então, o que causa essa falta de apoio? Já está dizendo: ausência de uma palavra de encorajamento, de andar junto, falta de conscientização da liderança, ou de um líder, ou do patrão, ou do chefe da família, ausência de empatia. Gente, muitos deixam de caminhar com a gente por causa dessa ausência de empatia. Porque liderar é ter empatia, pastorear, discipular, é ter empatia pelas pessoas. O que nos ajuda a ver o reino de Deus ser edificado na vida dos outros é quando nós nos colocamos no lugar da pessoa, com essa empatia. E a ausência de empatia traz, né, essa falta de apoio, essa ausência. Quantos líderes na caminhada está fechado com a liderança, com o seu líder, com o seu discipulador, mas na hora que mais precisa, o líder não apoiou, se ausentou. Eu já vi casos que o cara perdeu o pai, perdeu um parente, e o líder não apoiou. E justifica, sempre tem uma justificativa, é verdade. Mas o mais importante na liderança são as vidas que Deus colocou sobre nós, para cuidarmos dela. As vidas que Deus colocou para cuidarmos delas são mais preciosas que qualquer outra coisa. Por isso que nós temos que ter essa empatia, esse coração colocado na vida das pessoas. Conflitos interpessoais, isso tudo causa a falta de apoio. E outra coisa, deixa eu falar para vocês. Falta de apoio, muitas vezes, não é que você não ama a ovelha, mas ele quer se sentir amado por você. Ele quer que você derrame a qualidade de tempo sobre sua vida. Às vezes, não precisa todo mundo estar, mas ele espera que você esteja. No casamento, todo mundo não precisa estar, mas a esposa quer que o marido esteja presente. Às vezes, o marido quer que a esposa esteja presente. E tem momentos que a ovelha quer que você, líder, esteja presente na vida dela. Seja no aniversário, seja no enterro, seja no hospital. Porque é nesse momento que ela espera que haja empatia para com ela, haja amor para com ela. E se você observar o exemplo de uma liderança que teve apoio, Arão e Ur, Êxodo capítulo 17, quando Moisés foi para o monte orar, e Josué foi para a peleja contra os amalequitas,
Quando Moisés levantava a mão, todo mundo sabe, o povo ganhava. Quando cansava, o povo perecia. Mas de um lado teve Arão e do outro lado teve Ur, apoiando o líder. Quantos Arãos e quantos Urs precisam apoiar seu líder? Não é só o líder apoiar seu liderado, mas é o liderado, o amigo. Jesus falou, eu não chamo mais de servo, mas eu chamo vocês de quê? De amigos. Alguém que caminhe, alguém que apoie. Porque nós precisamos ver os dois lados, ter essa empatia tanto para baixo, mas também para cima. Por isso essa importância desse apoio. E em Romanos, no capítulo 5, sobre essa situação de apoio, eu gosto desse versículo, no verso 3, que diz: e não somente isso, mas glorificamos a Deus nas próprias tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado, que nos foi outorgado. Então nós precisamos entender que a ausência de apoio vai acontecer, mas nós temos que entender que são situações que vão acontecer em nossas vidas. Outro motivo de desânimo, mudança de prioridade. O líder pode descobrir que suas paixões e objetivos pessoais mudam. Hoje eu estou empolgado com isso, mas amanhã eu posso mudar minha prioridade. A ovelha também acontece isso. Quantos líderes de Life Group chegaram para mim, pastor, eu não quero mais liderar o Life Group. Por quê? Porque a minha prioridade agora é o ministério. Ou porque eu fui promovido, eu vou embora, eu vou viajar. Recentemente, um casal de discípulos foram embora para outra cidade, por causa de um trabalho, por causa de um ambiente, de uma circunstância, que nós abençoamos porque a gente viu que era de Deus. Mas a prioridade dele mudou. Então, às vezes, a mudança de prioridade é normal em nossas vidas. Outro motivo de desânimo, a liderança tóxica. Muitas vezes, líderes, no lugar de ter aliados, querem empregados. As ovelhas não são nossas, são de Jesus. As ovelhas que Deus colocaram no Life Group para você cuidar não são suas. E nem do pastor Eibe, nem do pastor Giovanni, nem do pastor Arão, nem são minhas, são de Jesus. Eu imagino Deus que olha lá do céu e diz, qual é a igreja que eu vou colocar as minhas ovelhinhas para ficar no aprisco? A Paz Church, no Life do irmão. Porque se nós cuidarmos bem dela, Deus vai agregar mais ovelhas no nosso aprisco. Mas se nós não cuidarmos bem dela, elas mesmas vão sair do aprisco e vão levar outras com elas. Porque a ovelha quer ser cuidada, quer ser pastoreada, quer ser amada, quer ser apacentada. E tem muita liderança que, querendo ou não, foi tóxica em nossas vidas. E o que causa uma liderança tóxica? Abuso de poder, mal comunicação, muitas vezes olha para si mesmo, se sente o dono, se sente o patrão, usa a fala do rebeldia, é cortar a orla do rei. Eu sei que tudo isso é verdade também. A gente deve honrar a liderança, deve ser submisso à liderança. E pensa em alguém que vive e pratica esse princípio e procura não errar nessa área. Mas a gente tem que separar o que é abuso e o que não é submissão. O que é abuso e o que é errado. E muitos são tóxicos. Muitos apanharam, sofreram. E outra coisa, o que eu aprendi, só existe uma liderança tóxica porque existe uma ovelha que foi passiva a essa liderança. Por isso que é muito importante nós sermos atentos a esse motivo de desânimo. Outro motivo de desânimo, vou finalizar nesse motivo de desânimo, é o pecado. A pessoa se desanima porque se afasta de Deus por causa do pecado. E se afasta da liderança porque não quer confessar o pecado. É o pecado de estimação. Coloca no bolso e vive com ele. E aí se afasta, se desanima com Deus, porque se afastou de Deus e se afastou da liderança. E se afastou do ministério, porque não tem motivação. Agora, eu falo isso, gente, porque talvez nós já passamos por essa situação, por esse tipo de desânimo. Tem outros? Tem vários. Ou você já passou, ou você está passando por isso, ou você vai passar. Isso vai acontecer. Isso é normal. Quando o desânimo vem,
pode ser um momento de desafio e de confusão. Então, o que é que eu devo fazer? Por que Deus permite que você passe pelo desânimo? Por que Deus permite que você e eu possamos passar por esse desânimo? Eu gosto de um pensamento que diz o seguinte: não é o que aconteceu com você e nem o que fizeram com você, e sim como você responderá com tudo o que aconteceu com você. Qual é a resposta que você vai dar para o que tem acontecido na sua vida diante de tudo isso? Qual é a resposta que você vai dar para você mesmo e para Deus? E para as pessoas que você caminha com elas? E as pessoas que estão com expectativa também em você? Então, por que nós passamos por esse desânimo? Vou dizer algumas características por que nós passamos. Nós passamos por desânimo porque Deus quer nos levar à maturidade. Deus permitiu que Elias passasse por isso, porque Deus sabia que ele era humano. Ele tinha que confiar em Deus. E com certeza Elias amadureceu. Se você pegar a história de todos os homens de Deus, de todos os profetas, reis, juízes, homens e mulheres de Deus, foram humanos, tiveram suas falhas, seus erros, passaram por isso para amadurecer. Eu gosto da passagem de 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 1, o capítulo 1, verso 4, que diz o seguinte: é que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que podemos consolar o que estiver em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Em outras palavras, naquilo que eu fui consolado, eu vou consolar. Por isso que a empatia, ela é maior. Porque quando você viveu um problema e você superou o problema, você vai ajudar outras pessoas a passar pelo mesmo problema que você passou. Porque você sabe o que é isso. Você sabe essa realidade. Viu um homem que teve problema no casamento e Deus restaurou o casamento, ele vai ser muitas vezes usado na área dos casais. Pessoas que tiveram problema no alcoolismo, na dependência química, provavelmente ela vai ser usada nessa área de dependência química, de alcoolismo, para ajudar outras pessoas, por causa da empatia. Então, naquilo que nós somos consolados, e Deus permite para nós passarmos pelo processo, porque Deus quer usar nossas vidas nessa área. Eu vivi no ocultismo, vivi na promiscuidade, e eu era muitas vezes tentado nessa área. E foi uma das áreas que Deus usou muito a minha vida, nessa área do ocultismo, para restaurar pessoas, para trazer libertação, para orar pelas pessoas. Por quê? Porque é uma área onde eu fui muito aprisionado. Querendo ou não, gente, naquilo que você foi consolado um dia, naquilo que você lutou para ser liberto, e quando você venceu a luta, a área, Deus vai usar você nessa área. Outra coisa também, por que nós passamos por situações de desânimo? Para aprender a conviver com as frustrações. Para entender que você não é um super-herói. Para entender que você não é o cara. Que você tem um Deus que é maior do que você e que você precisa dele. Nós precisamos aprender com frustrações, como fala o Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, que diz: nessas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passareis aflições. Essas aflições são o quê? Dificuldade, tribulações, tentações, desânimos, frustrações, abandonos, rejeições. Por quê? Porque nós somos humanos, vamos passar por circunstâncias. Temos que aprender a viver com frustrações. A gente se frustra diariamente, é normal. Pastor Ebe é humano, pastor Giovanni, todos nós somos humanos, vamos nos frustrar. Agora nós precisamos aprender a administrar as frustrações que vêm em nossas vidas. Eu olho para Neemias. Você lê Neemias, você vê alguém que não construiu, mas ele reconstruiu, sim ou não? E o processo de reconstrução é muito mais difícil, mais lento. Eu sei que é isso, gente. Eu tive uma casa que eu tive que reconstruir. Botei a casa abaixo para construir de novo. Dá mais trabalho. Se eu fosse hoje, eu teria tirado a casa, limpado a casa, para construir uma casa nova. Dá menos tempo, menos dinheiro, menos trabalho, menos dor de cabeça, menos chateação. E eu vejo a Paixante hoje como, comparando a Paixante para a honra e glória do Senhor,
pela infinita graça e bondade de Deus, eu vejo a Paz Church como um ambiente de Neemias. Quantos líderes, quantas mulheres, homens de Deus vieram destruídos. Líderes preciosos, usados por Deus, vieram destruídos, arrebentados. E um campo evangelístico que Deus está colocando na Paz Church, muita gente nova, muitos novos convertidos, muitas pessoas que estavam arrebentadas, estão vindo para cá, mas líderes poderosíssimos, cheios da unção, cheios do poder. E outra coisa, queridos, deixa eu falar com vocês. O fogo do líder, ele é diferente de um fogo de um cristão normal. Por quê? Porque ele está no ambiente... Eu penso assim, acompanhe meu pensamento, algo meu. Nós líderes temos 3 coisas, vamos ver. Primeira coisa que nós temos é a salvação. Deus nos salvou, sim ou não? Somos salvos. Aí o líder, ele tem uma coisa que poucas pessoas têm, um pastor para cuidar dele. Um pastor que discipula, que cuida, que se derrama por ele. Isso é maravilhoso. Alguém que cuida de você. Todos os líderes têm. Agora, a terceira coisa é o privilégio de ser escolhido por Deus para fazer a obra dele, que ele nem deu para os anjos fazer, ele terceirizou, deu para a humanidade fazer. Então nós somos privilegiados. Então quando a gente está no fogo de líder, é diferente de um fogo de um membro. Até porque nós fazemos parte de uma igreja e que nós temos uma função no corpo. Por isso que nós precisamos entender que o fogo de um líder é diferente. E aí nós vemos muitos líderes vindo para a Paz Church, arrebentados. Neemias. Líderes preciosos que estão no hospital, que estão na UTI, sendo pastoreados, sendo cuidados, sendo trabalhados, amados. Líderes que estão arrebentados, porque passaram pelo processo do desânimo, de tudo isso que eu falei. Agora, pegando o contexto do texto de 1 Reis, Elias também passou por isso. Passou pela caverna, entrou na caverna, mas não ficou na caverna. Não é errado o líder que está arrebentado ficar na UTI, no hospital. O errado é não querer sair do hospital. Tem muitos líderes maravilhosos, poderosos, que não é para estar nem no hospital como paciente, mas é para estar no hospital ajudando outros a serem restaurados. Eu me lembro que quando eu rompi o ligamento do tornozelo, eu andava de muleta, eu passei 60 dias sem colocar o pé no chão. Depois de 60 dias eu fiz o tratamento, mas eu andava com a muleta. E era bom porque eu ia para o banco de muleta. Eu não precisava nem usar mais a muleta, mas eu ia tirar dinheiro do banco com a muleta. Depois tu corta essa parte aí. Eu já era crente. Eu usufruía de um benefício. Me lembro que quando era para fazer alguma coisa, eu estava de muleta, mas não precisava mais. Tem muitos líderes em treinamento que estão usando a muleta sem precisar. Porque está mancando, porque tem medo. Deixa eu falar para vocês. Um dia, um homem de Deus olhou para mim, não sei se eu já falei esse testemunho aqui, mas eu com o ligamento do pé rompido, andando de muleta, com o pé engessado, ele olhou para mim e disse: agora eu confio em ti. Eu disse: engraçado, por que confia em mim? Porque você está mancando. E esse homem que disse para mim, ele manca da perna. Ele teve um acidente, a perna dele nunca mais foi a mesma, e ele manca da perna. E ele disse assim: por que você confia em mim? Porque você manca da perna. Então quer dizer que eu devo confiar em você só porque você manca? Aí eu disse: não, deixa eu te explicar. Nunca acredite num homem que não manque. Mas como assim? Porque quando ele manca, ele tem uma história. Minha perna tem essa história, um acidente de moto que eu tive. Você tem uma história. Você rompeu o ligamento. Um homem que manca é uma história que ele tem para contar, é uma experiência de vida. Tem gente que usa a muleta porque não quer servir a Deus. Mas joga a muleta fora, que as pessoas vão ver em você algo de um ser humano que deve ser dependente de Deus, não nas suas forças. Nós precisamos entender que as frustrações são para nos trazer crescimento. A gente precisa pegar a muleta que a gente tem, jogar fora e continuar mancando, tendo dificuldade. Gente, eu tenho uma muleta na minha vida que eu joguei fora.
Quando eu joguei fora a história da muleta, que eu estava mancando, é porque eu estava no processo, 2 anos fora do ministério. E eu, depois que eu voltei para o ministério, eu não sou mais o mesmo. Não foi pecado, tá, gente? Para quem não sabe a história. Minha esposa pediu para deixar o ministério, nós deixamos. Chorei, quis matar minha esposa, né? Isso não no sentido literal, né? De raiva. Mas porque ela estava... Miqueias tinha nascido, recém-nascido Miqueias, ela pediu um tempo. E nós demos esse tempo. Mas eu entendi que a culpa não era dela, era minha culpa. E hoje eu manco da perna ainda, mas eu faço meu ministério. Por quê? Eu protejo minha esposa. O meu ministério é minha família. Sem minha família eu não vou para lugar nenhum. Então, gente, quando você mancar, as pessoas vão ver em você alguém que depende de Deus. Mas muitos não querem andar com a muleta normal, como se nada tivesse acontecido. Não é comigo, eu não estou nem aí. As frustrações vão vir para nós crescermos. Isso traz maturidade. Por isso que é importante a gente mancar e largar a muleta. Outra coisa que nos leva a passar pelo processo, para aprender a confiar em Deus e não a homens. Salmo 121, verso 1 e 2 diz: eu ergo os meus olhos para o monte e me pergunto, de onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós precisamos olhar para o Deus que a gente serve e não para o homem. Porque se você olhar para o homem, você vai se frustrar, você vai se arrebentar. Mas quando você olha para Deus, você vai aprender a frustrar, mas olhando sempre para Deus. E quando você olha para Deus, confia em Deus, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Outra coisa, por que nós nos frustramos? Passamos por isso. Passamos para passar pelos processos que Deus quer nos ensinar. Nós somos a geração fast food, que tem que ser rápido hoje. O WhatsApp tem 1.5 e 2.0, sim ou não? Nenhum de nós escuta no 1.0, é 1.5 ou 2. Eu sou um dos que só escuto no 1.5, no mínimo. Porque a gente quer as coisas rápidas. A gente não manda mais mensagem de 5, 10 minutos, no máximo 30 segundos, 40, faz vários áudios. Ninguém fica mais no telefone ligando, porque a gente quer rápido. Só que com Deus não é 2.0. No Deus é no tempo dele, é na hora dele. Os processos eles vão acontecer na nossa vida para trazermos crescimento e maturidade. Por isso que nós passamos por dificuldades. Passamos pelo processo para amadurecermos, para ver Deus agindo em nossas vidas. Agora, então, pastor, o que eu devo fazer quando o desânimo chega, quando a dificuldade chega? Algumas dicas de nós trabalharmos com homens e mulheres dos nossos life group que estão desanimados. De que maneira a gente pode trabalhar com essas pessoas? Ou talvez até com a gente mesmo, que não é líder de life group, que não está discipulando, mas é um líder em treinamento que não está atuando, mas está no processo. O que fazer? Primeira coisa, acredite nas vidas da qual Deus está te confiando. As vidas que Deus te confiou, se Deus te deu, é porque Deus sabe que você pode cuidar delas. Não porque você tem capacidade, mas porque Deus vai te qualificar. E você, líder que está desse jeito, passando por esse processo, veja que alguém quer te ajudar. Alguém quer cuidar de você, alguém quer pastorear a sua vida. Alguém que olhar para você e te dar o melhor dele. Outra área que a gente pode trabalhar, vá atrás das vidas que Deus está te confiando. As vidas que Deus colocou no seu aprisco é porque Deus acredita em você. Vá atrás. O desejo de Deus é que nenhuma das vidas que Ele te deu se perca, mas que todos sejam salvos, que todos cresçam. E quando alguém, se você está passando por essa dificuldade, for atrás de você, receba. Se você um dia passar por isso, receba essa pessoa. Outra coisa, não é tempo de cobrar, mas é tempo de investir tempo. Quando a gente tem uma ovelha que está passando por esses processos de desânimo, dificuldade, a gente muitas vezes quer ensinar, quer exortar, deixa de ser mole, deixa de ser imaturo, deixa de ser carnal. Gente, não é hora para isso. A gente tem que ser igual ao Paulo, ser sábio. Tem que ser de um jeito e de outro, mas tem que ser sábio. Tem que se fazer no ambiente. A ovelha está passando por dificuldade? Está. Não é hora de exortar, é hora de dar qualidade de tempo, é de ir atrás, é de amar, é de restaurar. Ouça as suas ovelhas, não exorte, só escute. Nós vemos que hoje a sociedade está doente,
Os psicólogos estão, os consultórios de psicologia estão tudo lotados. Porque pessoas estão querendo alguém para ouvi-las. E é comprovado que quando você escuta as ovelhas, elas são curadas só no ouvir. Porque elas estão falando. Então, quando você tem uma ovelha que está com problema, com dificuldade, só escute. Eu sei que para você, mulher, não é fácil só ouvir, mas escute. Traz cura, traz restauração. Peça perdão. Olha, no primeiro semestre desse ano, eu ouvi muitos casais que vieram para a Paz Church com problema, com dificuldade, que foram extorquidas emocionalmente, que vieram cheios de problemas. Casais, famílias arrebentadas. Eu só ouvi, mas eu pedi perdão a essas pessoas que vieram de outros ministérios, porque é o nome do Senhor que está em jogo. Foram colegas que erraram, amigos, pastores que erraram, não estou falando que vieram, não da Paz Church, mas que vieram de outro ministério. Por quê? Porque a gente tem que pedir perdão, tem que representar. O que Jesus faria no nosso lugar? Pediria perdão também. Tenha mais empatia com as ovelhas. Se coloque no lugar da pessoa que está vivendo esse processo. Agora, deixa eu falar por que eu estou... Acho que dá tempo de eu contar essa historinha rapidinho. Posso contar? Em 2010, eu era muito envolvido na obra. Cresci muito rápido no ministério. Vivi um ministério muito intenso. Em 2 anos de ministério na Paz Church, eu tinha crescido rápido, 20 células praticamente. 2 anos. Então, em 2008, 2003 que eu cheguei, em 2008 eu já estava tempo integral. Em 2010 nós saímos do ministério tempo integral. Eu disse que eu queria matar minha esposa, não no sentido literal, mas porque minha esposa desconstruiu meu castelo, meu império, meu ministério. E eu me senti só, abandonado, rejeitado. No meu aniversário, no ano que eu deixei o ministério, em setembro, novembro era meu aniversário, ninguém da igreja ligou para mim. Eu era um pastor de redes. O único que estava comigo era minha esposa. E eu fiquei muito ferido, muito frustrado. Mas ninguém era obrigado. Ninguém sabia. Passei 2 anos sentado no banco, congregando como membro, fiel, ouvindo pessoas falar imaturo, criança, não tem maturidade. Mas eu sempre ouvi uma liderança que acreditava em mim, que me ligava, vocês vão voltar. E eu entendi que a função que eu estava era do ministério, não era do ministério. A unção era, Deus tinha me dado, mas a função era do ministério. E o pastor Sabá não podia cuidar de mim. Então eu pedi para um membro da igreja, um líder de Life Group, cuidar de mim. Porque esse membro deu para mim o que o pastor Sabá não podia dar naquele momento. Porque o pastor Sabá tinha um compromisso, uma agenda grande com a igreja. E o que eu precisava era alguém que desse qualidade de tempo para mim. Por isso que eu digo, às vezes o melhor não é o melhor. E o pastor Sabá, para mim, era o melhor discipulador, mas no momento ele não podia dar o que eu precisava. Foram 2 anos que eu sofri, que eu fiquei fora, que eu fazia o que eu gostava e eu não podia fazer. Mas teve um dia que minha esposa disse, amor, vamos voltar para o ministério? E eu disse, vamos voltar. E nós voltamos. E tudo teve um processo por trás, foi propósito de Deus. Eu tinha feito um projeto de Deus, um tempo de jejum e oração, que eu tinha dito para Deus, Deus, ou nos tira de vez ou nos traz de volta de vez. E eu chorava a Deus, Deus, será que as lágrimas que eu tenho derramado não vão se converter um dia em riso? E foi no sábado de manhã que minha esposa olhou para mim e disse, nem sabia desse meu tempo de oração. Ela disse assim, as lágrimas que eu te fiz derramar, eu vou convertê-las em riso, porque eu vou ser o processo da restauração. Resposta de Deus, nós voltamos. Eu sentei com o pastor Sabá, nós ficamos horas e horas, a noite toda praticamente, de 7 até meia-noite, 1 da manhã, conversando. E por incrível que pareça, tudo isso que eu falei no final, por como trabalhar com as pessoas, foi o que aconteceu comigo. Meu pastor acreditou em mim, meu pastor não me condenou, meu pastor sempre ligava para mim, atrás de mim.
E nesse processo eu abri meu coração, disse o que eu estava sentindo, eu não acusei. Eu não disse, meu pastor, porque você fez isso, você fez aquilo, você errou comigo. Não. Não é errado você dizer o que você está sentindo. Errado é você acusar os outros pelo que você está sentindo. E eu não acusei, eu disse para o pastor, eu me senti assim, eu me senti desse jeito, eu me senti assim, assim, assim. E por incrível que pareça, o pastor Sabá só chorava, e nós chorávamos, minha esposa e eu, tá de prova, nós chorávamos. E ele olhou para mim e só me pediu perdão. Eu sei que eu tinha umas coisas para ouvir, não era pouca não, era muitas coisas mesmo. Mas o momento que eu aprendi na vida foi, ou eu ganho a causa, ou eu ganho a pessoa. O meu pastor preferiu abrir mão da causa, mas ganhar o Michelo de volta. Ele me pediu perdão e ele disse, não tem ninguém na igreja que te ama mais do que eu, só isso. A única coisa que eu sou devedor é do amor que eu tenho por você. E não tem um dia na igreja que eu não orei por você e jejuei por você, para que você voltasse. E ele me disse uma coisa, me perdoe. Disse outra coisa também, me dá a oportunidade de eu restaurar aquilo que um dia você acha que perdeu e que você perdeu. E eu andei mais uma milha com ele, até hoje eu ando com ele. E ele disse, bora para São Paulo, bora, agora mesmo. Estamos aqui. Mas uma coisa é certa, depois eu sabia que eu estava errado também, eu precisava. Mas ele ganhou de volta o discípulo dele, a ovelha dele. Gente, nós precisamos entender que as pessoas são humanas e que elas vão errar também. Elas vão falhar. Mas não é hora de exortar, não é hora de confrontar. Então, se você quer restaurar as ovelhas que estão com você, estão desanimadas, escute elas. Vá atrás delas. Não deixe elas se perderem. Acredite nelas, porque elas são preciosas. Amém?